Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que está aqui esta noite na casa do Senhor. Que Deus seja louvado por esta oportunidade que temos de bendizer e exaltar ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quando eu cheguei aqui, o Esther estava cantando sobre a tempestade, e agora ele terminou cantando "Esse é quem tu és". E enquanto ele cantava essas duas canções, eu senti Deus me direcionando a esse texto, que retrata tudo do que já foi dito aqui. E eu só quero continuar dizendo e continuar comunicando aquilo que o céu já está falando nesse lugar. Quem achou Marcos capítulo 4, versículo 35, diga amém. Diz assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, graças te damos, ó Deus. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor já falou, já fez, já manifestou nesse lugar. Nosso coração está aberto para receber do teu trono. Fala com a gente. Queremos tanto ouvir a tua palavra. Fala conosco, Deus. Nosso desejo é receber aquilo que vem do teu trono, é desfrutar da comunhão com o teu Espírito, com a tua palavra. Nosso coração está aberto, Pai. Nossa alma está desejosa de experimentar e viver tudo que vem do teu trono. Fala com a gente. Desejamos tanto ouvir a tua voz. Fala com a gente. Meus irmãos, me dê alguns minutos da sua atenção. Eu prometo que eu não vou te cansar. Eu vou ser rápido. Não vou te cansar, eu vou ser rápido nas minhas palavras, mas eu preciso passar para você aquilo que o céu ministrou no meu coração, e eu tenho certeza que vai ser algo muito direto da parte de Deus para a sua alma e para o seu espírito. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido. Por mais que é um texto muito conhecido, esse texto carrega consigo algumas singularidades. Dentre tantas singularidades que esse texto carrega, por mais que é um texto muito conhecido e é um texto singular, Gabriel, por que ele é um texto singular? Nós temos uma outra tempestade que a Bíblia fala. Esta outra tempestade não é a mesma que essa. Gabriel, porque a outra tempestade não é a mesma que esta. Elas diferem, são tempestades distintas.
Jesus acalmou duas tempestades. A primeira tempestade é essa que nós estamos falando. A segunda tempestade é que Pedro vem caminhando por cima das águas para ir ter com Jesus, afunda. Jesus vai caminhando ao encontro deles por cima das águas. A primeira lição que eu aprendo é muito simples, é muito óbvia, e eu queria já aplicar essa lição que eu aprendo. A primeira tempestade, por mais que dormindo, Jesus está dentro do barco. A segunda tempestade, Jesus está fora do barco. A primeira tempestade, por mais que dormindo, Jesus está entre eles. Isso lhe causa fé, confiança, tranquilidade. Já a segunda tempestade, Jesus sai em direção a eles, já depois de muito tempo. Gabriel, o que você está querendo dizer com isto? O que eu estou querendo dizer é muito claro. É que Jesus viu nos discípulos uma capacidade de enfrentar essa tempestade sem a necessidade dele estar junto com eles dentro do barco. A primeira, ele vai com eles e vê que realmente eles precisam que ele esteja ali. Você vê que eles ficam amedrontados, sem fé, loucos. A segunda tempestade, você vê uma atitude de Pedro saindo do barco para ir ter com Jesus. O que eu estou falando para você é que a caminhada da fé vai nos amadurecendo. Além de nos amadurecendo, ela vai nos tornando mais forte. O que eu estou falando para você é que estes discípulos não eram mais os mesmos da primeira tempestade. Os discípulos da primeira tempestade ficaram sem fé, ficaram com medo, mas os discípulos de Mateus capítulo 14, quando eu referi a segunda tempestade, eu estou referindo a Mateus capítulo 14, versículo 22, se eu não me engano, ou 21. A primeira tempestade é essa, Marcos capítulo 4. Os discípulos da segunda tempestade já não são mais os mesmos. O mar é o mesmo, o barco muito provavelmente é o mesmo, a rota similar e parecida, mas eles já não são mais os mesmos. Eu quero falar para algumas pessoas, para você, que ao longo da nossa caminhada as tempestades não mudam, mas conforme nós vamos ficando mais fortes, parece que elas vão ficando mais fracas. O que eu estou falando para você é que o que um dia amedrontou, que o que um dia tirou a paz, que o que um dia criou desânimo, dessa vez eles enfrentaram por grandes períodos sozinhos. O que eu estou falando para vocês é que o que um dia fez com que eles entrassem em desespero, fez com que eles entrassem em crise, eles estão olhando agora e estão vendo, não é isso tudo. É difícil, é uma tempestade, eu estou com medo, mas eu vou continuar remando. Eu vou continuar lutando, mas Jesus não está aqui, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Mas Jesus não está aqui, mas nós continuamos caminhando. O que eu estou falando para alguém é que as tempestades não vão cessar, mas vai chegar uma fase da tua vida que tu vai estar tão calejado, tão mais forte, que tu vai olhar para isso tudo e vai dizer, eu já estou lidando com muito mais facilidade. E eu preciso profetizar isso ainda na introdução para alguém. Se você puder e não for te incomodar, dá uma chacoalhadinha nesse crente aí, só para ele acordar, para a gente começar a aquecer as turbinas. E dá uma olhadinha para ele e diga, não são as tempestades que estão ficando mais fracas. Diga, é você que está ficando cada vez mais forte. Eu quero profetizar que Deus vai te dar graça para lidar com coisas que um dia tirou teu sono. Eu quero declarar que Deus vai te dar força para lidar com coisas que um dia roubou tua paz, que um dia fez você perder noites de sono, que um dia te deixou desesperado. Hoje você está lidando isso com muita naturalidade. Gabriel, o que aconteceu já não é a primeira vez, já estou pela segunda vez, e eu sei que não vai ser a segunda, nem a terceira e nem a última. E pode vir a terceira e a quarta, porque cada tempestade que eu vou passando, eu vou ficando mais forte, mais sábio, eu vou aprendendo a lidar, e
eu quero dizer isso aqui para alguém: tudo aquilo que até hoje não teve o poder de te matar, de alguma maneira te deixou mais forte, te deixou mais inteligente, te deixou mais sábio. Deus vai te dar graça. À medida que as tempestades se repetem, nós vamos aprendendo a lidar com elas de formas distintas. Eu estou falando para alguém que talvez na primeira vez, diante de uma tempestade, quis matar alguém. E hoje, passando por algumas situações, alguém olha para você e diz: como é que você está tendo tanta paz? Irmão, isso é a vida. Diante do primeiro desafio, da primeira vez, da segunda vez, você ficou nervosa, você ficou nervoso. Agora você já está vivendo e agindo com mais naturalidade. É muito simples o que eu quero dizer para alguém aqui: essas tempestades não vão mais roubar o teu sono. Essas lutas não vão mais roubar o teu sono. Gabriel, por que Deus permite que algumas coisas se repitam? Para mostrar para você mesmo o quanto mais forte você está. Gabriel, prova para mim. Eu provo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que Jesus diz para Pedro: homem de pouca. Em Marcos capítulo 4 ele diz: vocês não têm fé. Então quem não tinha agora já tem pouca. A evolução de não ter nada para pouco é o que? Cresceu. Para quem não tinha e agora tem pouco, as coisas mudaram. Eu quero profetizar que de um problema para outro, de uma crise para outra, de uma adversidade para outra, de um problema para outro, você vai crescer, amadurecer, vai ficar mais forte, vai desenvolver mais. Essa é a primeira tempestade. A primeira tempestade, Jesus olha e diz para os discípulos: entrem no barco e passemos para o outro lado. Gabriel, o que é isto? É Jesus colocando eles dentro de um barco e fazendo o trajeto com eles. Eu me lembro que quando eu tinha lá para os 13 ou 14 anos, eu morava na Outeiro Santo, uma parte ali da Taquara, Curicica, e eu estudava na Merck. E eu comecei a ir para a escola de ônibus, né? Eu comecei a ir para a escola de ônibus. E a primeira vez que eu fui para a escola de ônibus, a minha mãe pediu meu irmão para a primeira semana me levar. E ele não me levava de carro, ele fazia o trajeto que eu iria fazer sozinho comigo de ônibus, para me ensinar que nas próximas semanas eu iria fazer aquele trajeto sozinho. Então nas primeiras semanas ele entrava comigo no ônibus, me ensinava como fazer, o que fazer, para que nas próximas semanas em diante eu conseguisse fazer aquele trajeto só. O que eu estou falando para você é que o céu não quer te fazer dependente. O céu quer te fazer independente. Vou repetir isso aqui. O que eu estou falando para você é que o que Deus está fazendo não é que você cria um nível de dependência, é que você aprenda a caminhar com as suas próprias pernas e com as suas próprias atitudes. Até onde der para você ir, você vai. Até onde der para você fazer, você faz. Porque o céu não te fez contigo alguns percursos, passou contigo em alguns vales, para você achar que ele não. Entendeu? Eu quero te dar independência. E eu quero trazer clareza nas minhas palavras e de forma profética, liberar isso aqui para a alma de alguém. Deus não quer te ver dependente de ninguém. Deus não quer te ver dependente de nada. Deus passou contigo em alguns vales para dizer para você que você é capaz de passar, que você é capaz de enfrentar. E se essas provas e aflições se repetirem, é Ele dizendo: eu já fui com você para te ensinar como faz, e agora pode ir, porque se precisar eu vou chegar até o teu encontro. Eu quero profetizar, e eu não sei se alguém pode receber isso aqui,
Já que você levantou uma mão, levante as duas. Eu quero profetizar que todo ciclo de dependência da tua história será quebrada. Gente que só consegue fazer com determinados amuletos. Se fulana não for comigo, eu não vou. Se ciclano não me apoiar, eu não vou. Se ciclano não aceitar, eu não faço. Se ciclano não tiver comigo, eu não faço. Deus está dizendo: eu estou contigo, te preparei. Estou dizendo: vai, vai, vai que eu sou contigo. Vai que eu sou contigo. Se for para ser dependente, seja dependente da palavra que Ele liberou da tua vida. Se for para depender, dependa daquilo que Ele falou, dependa do que o céu liberou. Agora não acha que o teu futuro só vai andar se alguém fizer alguma coisa para você. Não acha que você só vai chegar para o outro lado se fulana te ajudar. Deus, eu estou te instruindo a fazer o caminho sozinho. Pega na mão desse irmão, por favor, e diga: eu não estou te falando que você vai ter que caminhar sozinho para sempre. Eu estou te falando que Deus está te preparando para que se você ficar sozinha, para que se você ficar sozinho, o trajeto não vai mudar por causa disso. Você dá conta, você consegue, você vai. Eu não estou falando para ninguém que tem que viver sozinho, caminhar sozinho. O que eu estou falando é que Deus está dizendo: eu estou te preparando para que se um dia alguém te abandonar, para que se um dia alguém te deixar, para que se um dia alguém for embora, eu estou te dando estrutura. Vai! Vai! Primeiro como? Segundo sem. Distintas. Por quê? Porque assim, a primeira está escrito: naquele dia sendo já tarde. Naquele dia sendo já, me ajude, naquele dia sendo já, naquele dia sendo já. Gabriel, o que o texto começa dizendo? O horário não é apropriado. O horário não é o ideal. Naquele dia sendo já. E quem disse para você que já é tarde? E quem disse para você que já passou do horário? E quem disse para você que já passou do tempo? Deus não respeita o teu cronograma e nem o teu relógio. Talvez alguém que me ouve está dizendo: tarde demais para ter o segundo filho, tarde demais para ter o terceiro filho, tarde demais para começar uma empresa nova, tarde demais para começar a empreender, tarde demais para começar a estudar, para fazer uma faculdade. O que eu vim dizer para alguém é muito simples: não é tarde, é a hora certa. Ah, você não está aí não, eu estou sozinho. O que eu vim dizer para alguém é que não é tarde, é a hora certa. O que eu vim dizer para alguém é que para alguém pode ser tarde, mas para você que está debaixo de uma palavra, não é tarde, é a hora certa, é o momento certo. Deus está falando com alguém nesta noite: não é tarde demais para começar, não é tarde demais para embarcar, é a hora certa. Gabriel, mas o tempo já passou, já não é mais apropriado. Gabriel, mas as horas já não são mais. Não é para alguém, para você é. Não meça a sua história pela história de ninguém. Não meça a sua vida pela vida de ninguém. Mas na vida de fulana foi desse jeito, na vida de ciclano não foi. Mas na tua vida vai ser no tempo de Deus. Na tua vida vai ser no tempo do céu. Eu sinto graça de Deus para dizer isso aqui para alguém. Não importa quem foi antes, não importa quem saiu antes, não importa quem já está indo, quem já está vivendo. O céu diz: eu te guardei até agora para te fazer sair na minha hora, no meu tempo, na minha vontade. E se você está debaixo de uma direção, não é tarde demais. Gabriel, a nossa crise é essa. Para alguns está cedo
cedo demais, para outros está tarde demais. Deus chamou Jeremias, para ele estava cedo, para Moisés já estava tarde. Deus sabe, para Abraão já estava tarde. Deus chama cada um num tempo que tem específico para cada um. Para de se comparar, a tua hora chegou, é essa. Viva o que Deus tem para você agora. Imagina se Sara se compara com Maria. Gabriel, que comparação é essa? Maria gerou antes de ter um relacionamento. Era virgem, precoce. Ela ainda era noiva, era virgem, e Deus fez ela gerar, porque era o tempo para Maria. Mas Sara, Deus diz, vai ficar velha, mais velha. Uma gerou antes de casar e a outra casou, ficou. E Deus diz, a tua hora é a tua hora, a hora dela é a hora dela. Entenda, a hora de Deus vai chegar na sua vida. Não é cedo, não é tarde, é a hora certa. Não é cedo, não é tarde, é a hora certa. Não é porque chegou para alguém, não é porque passou da de alguém que já não é mais a sua. Deus diz, para os uns vão ser mais tardes, para outros vão ser mais cedo, mas na mim, naqueles que estão debaixo da minha palavra, esta é a hora certa. Naquele dia, sendo já tarde. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Gabriel, o que você aprende com esse já sendo tarde? Eu imagino, tá? Isso é uma conjectura do pregador, é uma aplicação minha. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele dia Deus tirou o dia para ensinar. Jesus tirou o dia para ensinar. Você vai ver Cristo falando sobre 4 maravilhosas parábolas que fundamentam a nossa fé. Parábolas lindas, preciosas, ricas de muito conteúdo. E Jesus vai levar tempo para ensinar, tempo para ensinar, tempo para ensinar. Eu imagino que quando diz, o texto diz, naquele dia sendo já tarde, o que é tarde? Criaram-se expectativas. Hoje já não acontece mais nada. Hoje a gente encerra o dia e vai descansar. Hoje o dia terminou, hoje o dia acabou, hoje as coisas terminaram, porque hoje não pode acontecer mais. É no dia que eles disseram, não pode acontecer mais nada. Que Deus disse, eu treinei vocês na teoria e agora eu vou colocar vocês na prática. Eu ensinei vocês na teoria, agora eu vou ensinar para vocês na prática. Gabriel, o que você está querendo dizer? Que quando o homem diz que não pode mais acontecer nada, é normalmente quando Deus faz tudo. Não, eu estou na igreja errada. Eu estou falando para você que é normalmente quando o homem diz que já não dá mais para acontecer nada. É quando o homem invalida algo que Deus diz, eu vou fazer tudo. Quando você diz que já não dá mais para fazer nada, é no dia que eles deram como perdido, é no dia que eles deram como acabado, que Deus diz, não acabou, está só começando. Não acabou, está só iniciando. Eu quero profetizar para alguém, eu não sei se alguém recebe, mas é profecia. É quando nós invalidamos e dizemos, já não sai nada daí, já não tem mais o que fazer, que Deus diz, eu vou começar agora. É agora que eu vou começar a fazer. É agora que eu vou começar. Para quem achou que estava acabando, o céu diz, só está começando. Só está começando. Só está começando. Para quem achou que já tinha terminado, Deus diz, só está começando. Pega na mão desse crente, porque eu sinto Deus aqui para dizer isso para alguém. Dá uma chacoalhada nele, dá uma chacoalhada nele. Diga, não termine. Não diga forte, você não disse. Diga, não termine o que Deus não terminou. Diga, não acabe com o que Deus não acabou. Diga, não coloque ponto final aonde Deus ainda não colocou. Eu vim dizer para alguém que para você pode ter acabado, que para você pode não acontecer mais nada, mas Deus usa a minha boca para dizer para alguém, não acabou ainda.
não terminou ainda, não acabou. Eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. Eu ainda vou fazer mais. Eu ainda vou operar mais. E agora? O Senhor disse que tirou o dia para ensinar. Eu sei, ensinei vocês falando. E agora vou ensinar vocês na prática. Outra lição que eu aprendo: essa tempestade é uma tempestade pedagógica. Jesus quer usar ela para continuar te ensinando. Tome cuidado, porque na maioria das vezes, não estou usando como uma regra, mas estou usando como algo que acontece muito e se repete. Na maioria das vezes, o que tende a se repetir é porque eu ainda não aprendi. O que tende a se repetir é porque eu ainda não aprendi. Gabriel, eu estou falando para você que se Deus está usando essa tempestade para dar uma lição, Ele só vai parar com as tempestades quando a lição estiver aprendida. Eu estou falando para você que algumas coisas continuam se repetindo na sua história porque você ainda não entendeu o que Deus quer falar com você através disso. Gabriel, não entendo como é que as coisas na minha vida parecem que é um negócio, toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, toda vez o cenário se repete. Por quê? Porque Deus está dizendo: você não passou para o nível 2. Você continua no mesmo lugar, o teste continua sendo o mesmo, as provações continuam sendo a mesma. Irmão, guarda uma coisa que eu vou te falar na vida. Na vida tudo tem que evoluir. Tudo. Principalmente as provas. Davi olha para Saul e diz assim: eu matava ursos e leões. O que Davi está falando? Eu estou preparado para o nível 2. Davi foi progredindo de guerras. Ele venceu batalha de ursos e leões, venceu gigantes, venceu batalhas dentro da sua própria casa, venceu guerras contra ele mesmo, perdeu guerras para ele mesmo. O que é isso? Evolução. Você já viu que tem gente que está lutando contra a mesma coisa a vida inteira? Tem gente que está lutando contra a mesma tempestade já há 10 anos. E está dizendo: Deus, por que isso não passa? Porque tu está no nível 1 até hoje. Mesmo vento, mesma tempestade, tu ainda tem coragem de cair? Mesma crise, mesmo pecado. Tem gente, irmão, que nem para pecar muda. Vence um pelo menos, irmão. Vence um pecado, o cara cai no mesmo pecado a vida inteira. Está preso. Eu quero te ensinar. Mas para eu te ensinar, você precisa passar. O que eu estou dizendo para alguém é que essa tempestade carrega uma lição. E você não vence quando chega do outro lado. Você vence quando aprende. Porque tem gente que acha que porque chegou do outro lado e o vento passou, passou. Não, Deus aprovou. Deus não aprovou eles. Deus tirou eles. Digo, o teste terminou. Mas você pode ter sido reprovado. Como assim, Gabriel? Olha Jesus dizendo: homens de pouca fé, por que duvidaste? Ele está corrigindo. Ele está corrigindo eles. Ele está dizendo: vocês não têm fé, perdão. Não têm fé porque estão com tanto medo. E disse ao vento: cessa, mar, acalma-te. Nem toda tempestade que cessou você passou. Nem todo vento que parou é porque você está aprovado. Você não vence quando a tempestade passa, você vence quando aprende. O que eu vim dizer para alguém: não se engane com ventos que cessaram. Não se engane com tempestades que passaram. Já já o teste volta para Deus dizer: agora eu quero ver se você realmente aprendeu.
Eles não passam pelo vento cessar, nem pelo mar acalmar, mas quando aprendem a lidar com o vento que veio, com a tempestade que criou, entram dentro do barco. Aí entra a nossa crise. Jesus está dormindo. Jesus está, irmão, dormindo. Só que eu estou no versículo 36, olha o que o texto diz. E deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos, versículo 36, e havia também com eles outros barquinhos. Eu não sei quantas vezes eu já fiz, mas eu já estou acabando já, não vou fazer muitas vezes não. Dá uma chacoalhadinha nesse crente aí, só para não perder o costume. Diga para ele, não se acha exclusivo. Diga para ele, não se acha o exclusivo. Essa tempestade não é só para você. Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou falando que tem gente que está em crise, achando que só ele passa a prova. Irmão, eu vou te desmistificar aqui hoje, me desculpa, mas tem gente que se acha que só ele passa a luta. Ai, Gabriel, estou numa prova danada, não tenho dinheiro, irmão. Mais de 90% do Brasil está endividado. Tu acha que só tu está sem dinheiro? Ai, Gabriel, tu não tem ideia da prova que eu estou passando na minha casa. Ai, no meu casamento. Você acha que só tu tem prova no casamento, irmão? Ai, Gabriel, você não tem ideia do conflito que eu estou passando na minha mente. Eu estou meio assim, irmão. Quem não está com problema psicológico está vivendo errado. Brincadeira. Quem não está precisando de um terapeuta, irmão, está no barco errado. Não é possível. O que eu estou tentando te dizer é que essa tempestade não é só tua não, linda. Tem outros barquinhos que estão passando pelo mesmo vento, pela mesma tempestade. Que eu estou tentando dizer que você não é exclusiva de prova, exclusivo de luta. Ai, Gabriel, você não tem ideia do que eu estou passando e vou te falar um negócio, tá? Não fica triste comigo não, mas tem gente com vento muito pior do que o teu e ainda está bem, caminhando, e você está aí achando, ai, Deus está com raiva de mim, Deus está com ódio de mim, porque olha tudo que eu estou vivendo, irmão. Tem tempestade, não é só para você não, vários outros barcos estão passando por vento. Gabriel, qual que é o diferencial? É que nesse barco Jesus está dentro. Ah, você não está aí não. O que eu estou falando para você é que tem vários outros barcos no meio do vento, mas nesse barco Jesus está dentro. E graças a Deus que nós estamos aqui, porque passando dificuldade, prova, problema, todo mundo passa, mas no nosso barco Jesus continua dentro. Então, ao invés de murmurar o vento que está soprando, agradece por ter Jesus dentro do barco. Difícil, irmão. Complicado. Preciso desabafar como pastor. Me desculpa. Mas tem gente que acha que é dono de todos os ventos, dono de todas as provas. Tudo é com ele, tudo é com ela. Irmão, tem gente que olha. Vou falar aqui rapidinho só. Se a pessoa passar mais ou menos com a cara emburrada, ela já acha, não gosta de mim. Às vezes nem te viu, irmão. O mundo gira em torno de você não. Sabe como é que está a cabeça dos outros, irmão? Às vezes nem te enxergou. Está pensando em dívida, em negócio, em problema, está com crise, nem te viu. Aí fulano me odeia, não gosta de mim. Tem gente que traz todas as provas para ele, irmão. Às vezes não te viu, às vezes só não quis falar mesmo, não está bem. Gabriel, o que você está falando? Eu estou falando que não é só um barco que está na tempestade, não. Está todos os barcos no vento, irmão. Estou falando que não é só tua casa que tem problema, não. Não é só teu casamento que tem problema, não. Toda a casa tem problema. Toda a família tem problema. Gabriel, lá em casa não tem problema. Deus seja louvado pela tua vida, irmão. Eu não estou aqui desejando que tenha problema na tua casa, não. Muito pelo contrário, feliz é você. O que eu estou falando é que se tu está passando por vento, isso é normal. Eu estou falando que se tu está tendo problema, é porque isso é normal. Tem gente também que demoniza tudo, né? Ventou, diabo.
Você quer capeta? Estou em guerra. Espiritualidade é saber que tudo é espiritual, mas não espiritualizar tudo. Isso é espiritualidade. Tem gente, irmão, que não pode topar que xinga pedra, dizendo foi o capeta, foi macumba. Eu sabia que o diabo queria parar meu dedo. Se acalma, irmão. Estou falando que o vento sopra para todo mundo. Eu não estou falando que não tem vento que é espiritual. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que não tem guerra que é espiritual. Eu estou falando que tem vento que sopra para todo mundo. E ao invés de você olhar para o vento que está soprando, agradece por quem está dentro do teu barco. Porque tem gente passando pelas mesmas coisas que você, tentando recorrer tanta coisa, tanta gente não está funcionando, e você tem um Deus que quando tu dobra o teu joelho, tu tem um Deus que quando a tua mente está perturbada, está turbada, tu sente a presença dele na tua casa, tu esquece da dívida, tu esquece do problema, tu volta a ficar bem com o teu marido, tu volta a ficar bem com a tua esposa. Tu tem um Deus que quando tu vem para o culto, tu chegou aqui perturbado, tu sai daqui aliviado. O que é isso? É passar por vento, mas saber que ele está dentro do nosso barco. É passar por aflição, mas saber que ele está dentro do nosso barco. Jesus está dentro do seu barco. Você pode passar por vento, você pode passar por tempestade, mas bom é saber que Jesus está dentro do nosso barco. Esse vento não é exclusividade sua, essa prova não é exclusividade sua, mas exclusividade é ter Jesus dentro do nosso barco. Privilégio é ter Jesus dentro do nosso. O que é isso, Gabriel? Privilégio é ter a quem recorrer, irmão. Privilégio é achar que quando tudo não tem mais jeito, ter para quem gritar. Se eu puder falar que a maior crise do tempo de hoje é quando tu não tem para quem falar. É quando tu tem que ficar engasgado com tudo aqui, com o peso de tudo nas costas. Para quem? Eu estou falando de homens de casa que não conseguem dividir, que guardam tudo, tentando levar a família nas costas. Para quem? E Jesus diz: lançar sobre mim toda a vossa ansiedade. Aprender de mim, que eu sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Que eu estou falando para alguém que quando você achar que o barco vai afundar, você tem para quem gritar. Que eu estou falando para alguém que quando você achar que não vai ter jeito, você tem para quem a recorrer. E como Jó levantou dizendo: eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Eu quero dizer para alguém: você tem a quem clamar, você tem a quem recorrer, e o teu Deus vai se levantar em teu favor. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Põe para mim aí o verso 37. Eu vou tentar voltar a pregar assim de forma mais expositiva, versículo por versículo, para tentar fazer com que você traga a Bíblia para a gente ir acompanhando junto. E se você começar a trazer caneta e alguma coisa para anotar, vai ser melhor ainda. E levantou-se, eu ainda estou no terceiro versículo. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. E subiam as ondas por cima do... Guarda o que eu vou te falar. Barco foi feito para as águas estarem em cima dele? Barco foi feito para estar em cima das... O que eu estou te falando aqui é que o normal não está acontecendo. O normal é o barco estar acima das águas, e não as águas em cima do barco. Eu estou falando para você que aqui o normal é o barco estar em cima das águas, e não as águas estarem em cima do barco. O barco não foi feito para as águas estarem em cima dele. O barco foi feito para que as águas estivessem embaixo dele. O que eu estou falando aqui é que as coisas estão ao contrário. É que o que era para estar de um jeito, está de outro jeito. Parece que virou de cabeça para baixo. Parece que está tudo ao contrário. E quando o céu se manifesta, ele faz isso. Ele coloca as coisas no seu devido lugar.
Duas pessoas pegaram isso, era uma aplicação que valia pelo menos um glória a Deus. O que eu estou falando para você é que Deus, quando se levantar, Ele vai trazer as coisas de volta para a normalidade. O que estava fora do lugar vai voltar para o seu lugar. O que estava agindo de forma que não era para agir, Deus vai fazer voltar para o seu normal. O que eu estou falando para você é que não é normal do jeito que está, e do jeito que está também não vai ficar. Deus vai trazer as coisas de volta para o seu devido lugar. Não tenta aprender a viver com ondas em cima do barco. Deus está dizendo: aprenda a entender, está fora do lugar, mas Deus pode trazer de volta para o seu devido lugar. Deus não fez o barco para estar embaixo das ondas. Deus fez o barco para estar em cima das águas. É que tem momentos que a tempestade faz isso, parece que ela vira as coisas de cabeça para baixo. Está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Talvez eu estou pregando para alguém que a tua vida parece que está tudo ao contrário. O que era para estar em cima está embaixo, o que era para estar embaixo está em cima. Só que o que eu estou falando para você é que Deus pode colocar as coisas no seu devido lugar. Não aceite como normal aquilo que Deus não criou para que fosse assim. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo-lhe: mestre, não te dá que pereçamos. Irmão, eu preciso te dizer isso aqui simples. Jesus estava dormindo na popa do barco sobre uma almofada. Gabriel, como você explica isso aqui? Não explico. Aqui eu não vou explicar, aqui eu só vou aplicar. Gabriel, por que você não vai explicar? Irmão, eu não consigo te explicar como Jesus está dormindo dentro de um barco, na polpa, em cima de um travesseiro, com água em cima do barco entrando dentro dele, e ele não acorda. Gabriel, mas ele estava dormindo como Deus. Não, Deus não dorme. Se nós acreditamos na dualidade, 100% homem, 100% Deus, não é 50% 50%, é 100% 100%. Então ele dorme como homem, aqui ele estava como homem. Gabriel, explica, não tem explicação, irmão. Não tem de explicar. O que a gente pode aplicar? É que ele está dormindo, mas está na polpa. O que é a polpa do barco? O lugar do comandante. Então Jesus está no comando. Jesus está dormindo, mas está dormindo no lugar de comando. Mas nem sempre quem está no comando está no controle. Como assim, Gabriel? Nem sempre quem está no comando está no controle. Jesus está no comando do barco, não no controle dele. E quando que ele assume o controle do barco? Quando ele desperta e os discípulos passam para ele. O que eu estou falando para você é que você tem que entender, irmão, o controle da tua vida não está na mão de Deus, está na tua. E nós não caminhamos aqui para dar o controle, não. Você não é um boneco. Jesus está no comando da nossa vida. E o que ele dá? A direção. Mas quem caminha somos nós, quem se esforça somos nós, quem faz somos nós. É que tem horas que o negócio fica tão difícil que a gente pega até o controle e dá para ele. O que eu estou falando para você é que Jesus já estava no comando, ele já tinha dado a direção, já tinha falado o que era para fazer. Só que tem horas que as coisas ficam tão apertadas que eles viraram para Jesus dizendo: a gente não quer nem mais o controle, a gente não quer nem mais nada, faz o Senhor. E aí começaram a gritar. O que eu preciso aplicar? É que o vento não acordou, a tempestade não acordou, mas o clamor acorda. Você não está aí não, você cansou já. O que eu estou falando para alguém é que o vento não acordou, é que a tempestade não acordou, mas um clamor acorda. Vou te ensinar algo precioso aqui que pode mudar a tua oração. Guarda o que eu estou te falando. Para de achar que Deus não sabe os teus problemas. Tem gente que quando vai orar, vomita o problema para Deus. Deus não quer saber do teu vento, Deus quer ouvir teu clamor. Como assim, Gabriel? A tempestade não acordou Jesus, mas o clamor acordou. Tem gente que chega na igreja gritando: ai Senhor, meu marido, ai Senhor, minha família, ai Senhor, ai Senhor. Deus já sabe, irmão. Tu acha que Deus não sabe da tua casa? Tu acha que Deus não sabe da tua... Deus já sabe. E o que ele quer ouvir, Gabriel? Teu grito. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Para de achar que oração é só de vã. Eu sei que você tem que contar teus problemas para Deus. O que eu estou falando é que Deus já sabe dos teus problemas. E se tu começar a clamar, ao invés de tentar falar dos teus problemas, porque o teu vento não acorda. Gabriel, se fosse assim, todo mundo que estava na rua, Deus agia. Todo mundo que estava com problema, Deus entrava. Deus não mede problema, Deus mede clamor. Quem clama, Ele responde. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. E quem pede, recebe. Deus não está aqui para resolver problema de quem está problema. Deus está aqui para entender que quem procura Ele acha, que quem bate Ele encontra, e quem pede recebe. É só clamar que Jesus vai te responder. É só clamar que Jesus vai te responder. Gabriel, mas Deus não me responde. Deus sempre nos responde, irmão. Ora Ele diz sim, ora Ele diz não. E quando Ele não diz nada, está dizendo espera. Deus sempre te responde. Às vezes Ele diz sim, às vezes diz não. E quando não fala nada, Ele está dizendo espera. O problema é que às vezes a gente não é que a gente quer resposta, a gente quer que Deus fale o que a gente quer ouvir. Resposta não é quando Deus fala o que eu quero ouvir. Resposta é quando Deus fala o que Ele tem que falar. É porque você já está esperando o céu, idealizando o que você queria, falando o que você queria, e você diz: Deus não falou comigo. Falou, você que não quis ouvir, porque o que Ele falou não era o que você queria ouvir. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Gabriel, o que nós podemos aplicar sobre esse versículo? É muito simples. Deus tem poder sobre as nossas tempestades. Eu já estou terminando, é o penúltimo versículo. Mas pegue na mão dessa pessoa, por favor, chacoalhe ela, chacoalhe ele e diga: não pense que o que para você parece ser o final, parece não ter jeito, Deus está vendo da mesma forma. Diga: Deus tem poder sobre as tuas tempestades. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. O que eu quero dizer, eu não sei qual é o tempestade. Eu quero dizer é que quando Deus libera uma palavra, esse vento cessa. Quando Deus libera uma palavra, essa história muda. O que eu quero dizer para você é que com uma palavra que o céu liberar, a tua história transforma de tempestade para bonança. Não vai ter meio termo, não vai ser relativo. O que eu estou falando para você é que uma palavra, a chave vira, tudo se transforma. O que era crise deixa de ser crise. O que era problema vira bênção. O que era dor vira alegria. E o que é isso, Gabriel? É que Deus não perdeu o controle sobre as tuas tempestades. Deus não perdeu o controle sobre os teus problemas. O que eu quero dizer é que Deus pode resolver aquilo que para você já não tem mais solução. Aquilo que tira o teu sono, tira a tua paz, tira o teu ânimo, a tua vontade de viver. Deus continua tendo poder para liberar uma palavra e tudo mudar. Irmão, às vezes eu termino agora, já terminei, só quero contar um testemunho. Às vezes a gente fica tão temeroso, vivendo algumas coisas. E pare para pensar comigo, por favor. Você já se deparou com uma situação e perguntou assim: será que Deus não consegue resolver isso? Você já se deparou com alguma situação e falou assim: será que esse problema é um problema para Deus? Gabriel, o que você está querendo dizer, irmão? O que eu estou falando para você é que às vezes a gente está tão desesperado com tanta coisa, e a gente para de olhar para o tamanho do Deus que está com a gente. Irmão, esses dias eu estava, não sei se era ontem, antes de ontem, conversando com um pastor que está me mentoreando.
E todos os dias a gente se encontra para falar sobre a igreja, sobre as coisas. Ele falou: Gabriel, vou repetir para você de novo, não tem plano B. Você precisa ouvir e confiar naquilo que Deus falou e tomar como uma verdade. Você já parou para ver que às vezes Deus fala coisas para nós e a gente demora, custa confiar naquilo que Deus falou? Como se a condição, a realidade fosse maior do que aquele que está conosco. Como se os problemas que nós estamos passando sejam irresolvíveis para Deus, Não, irmão. O que eu estou falando para você é que esse problema não é maior do que o teu Deus. O que eu estou falando para você é que esse problema não é maior do que não é maior. Gabriel, como não é maior, está escrito: e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança, e diziam uns aos outros: mas quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou falando para você que tinham 12 discípulos, caminhavam com ele, mas não conheciam ainda tudo que ele podia fazer. Eu estou falando que essa experiência levou eles a um lugar de falar: eu nem sabia, eu nem conhecia ele. E eu termino a minha fala agora para dizer para alguém: Deus vai te levar para um nível 2 de intimidade. Duas pessoas pegaram essa palavra. Deus vai te levar para um nível 2 de intimidade. Coisas que você nunca achou que poderia viver em Deus, Deus vai te fazer viver. Coisas que você nunca achou que poderia experimentar, Deus vai te fazer experimentar. Coisas que você nunca achou que poderia desfrutar em Deus, Deus fala: eu vou te dar experiências que vão te deixar dizendo: eu nem sabia que eu era capaz, que Ele era capaz de fazer isso na minha vida. Eu nem sabia que daria para fazer. Eu nem sabia que isso poderia acontecer. Eu quero dizer para alguém que o que o céu vai fazer na tua história vai surpreender qualquer expectativa que você já criou de relacionamento com Deus, e vai dizer: Ele é muito melhor do que eu pensei, é muito maior do que eu imaginei. Está escrito: os planos dele são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Deus vai te surpreender. Tem alguém que recebe esta palavra? Então dá um pulo dessa cadeira, faz aquele barulho que o inferno odeia ouvir. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Declare, eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser. Diga só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu não vou. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu quero clamar porque eu acredito no poder do clamor. Eu acredito que o Senhor não nos deixa, ó Pai. E eu creio, Pai, no poder de uma oração.